Brooklyn, 2013. Eu era apenas um barriga verde na profissão, quando grandes responsabilidades eram me confiadas. Eu não tinha nem um ano de profissão apenas ainda, e olha a qualidade do trabalho que nós entregávamos. Olhem só, com menos de um ano de profissão, tendo iniciado do zero, sem treinamento algum, eu já era um dos profissionais mais cotados e requisitados pela empresa, cujo tudo que eu aprendera, eu teria aprendido lá. E eu ficava me perguntando, esse pessoal deve ser mais louco do que eu, porque eu, com menos de um ano de profissão, como que eles podem confiar responsabilidade de 40, 50 mil reais? Um piso desse aí, na época, o cliente pagou a média de 40, 50 mil reais nessa instalação desse piso. É um apartamento grande, e eu entrava numa obra dessa e dizia, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Socorro, papai do céu, socorro, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria. E é assim até hoje, gente. Até hoje, todo o trabalho que eu entre, embora eu tenha uma experiência enorme já, eu entro com o mesmo cuidado, pedindo a Deus para me dar sabedoria, para me proteger durante o trabalho, para eu não me machucar, me dar sabedoria para eu poder enxergar as facilidades no trabalho, enxergar os melhores caminhos, por onde começar o trabalho, para eu entender as melhores estratégias que devem ser aplicadas no serviço. Hoje, 9 anos depois, eu entendo porque grandes responsabilidades me eram confiadas, porque eu sou uma pessoa confiável, sou uma pessoa digna de confiança. Mas não por mim simplesmente, mas por aquele que é maior que eu, e que é transmitido, que é transparecido através de cada passo que eu dou, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. A causa de ser quem eu sou é Deus, não tenha dúvida disso, meus irmãos. Porque eu, por conta própria, se fosse pela minha vontade, eu não faria nada de bom na minha vida. Inclusive, ontem aconteceu uma coisa curiosa com meu filho, que tem apenas 3 anos. Aqui minha esposa trabalha numa creche e ele estuda na mesma creche que ela. E ele tá dando um pouquinho de trabalho na creche. E aí no carro, quando eu fui buscar ele com minha esposa falou, olha pai, ele tá dando muito trabalho, não sei o que. Hoje ele se escondeu na hora do almoço, dentro dos banheiros, e ninguém achava ele. A escola inteira procurando ele, preocupados, e ele tava lá dentro do banheiro escondidinho, sapeca. E aí eu falei com ele, filho, não pode fazer isso, as pessoas ficam preocupadas com você. E sabe o que ele me respondeu? Eu falei pra ele, inclusive, filho, você precisa ser bonzinho. Ele falou, pai, eu não consigo ser bonzinho. Portanto, gente, é por isso que eu digo pra vocês que se não é por Deus, eu não faria nada de bom. Então a minha vida, gente, pertence a Deus, e tudo que eu faço de ruim é por minha conta. Agora, tudo que eu faço de bom é para honra e glória de Deus. E para honra e glória de Deus, eu decidi voluntariamente, em gratidão ao que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, morrer pelo nosso pecado, nos redimir diante de Deus, levar a nossa culpa sobre si. Eu decidi voluntariamente servir a esse Deus grande e poderoso, que transforma as pessoas maus em pessoas boas, que salva pecadores. Inclusive ele disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os necessitados, né? É aquela ideia de que só toma remédio quem precisa. Quem não precisa de remédio não tem o porquê tomar remédio. Se não precisa, logo não tem o porquê tomar remédio. E a grande questão é, será que existe mesmo alguém no mundo que não precise de um remédio da parte de Deus? Será que tem alguém bom o suficiente para viver independente de Deus? E o meu filho, ele é muito bonzinho, muito doce, muito carinhoso. A gente educa ele com muito carinho, muito amor, a gente corrige, a gente ensina, a gente faz o nosso papel. Quando ele diz, pai, eu não consigo ser bonzinho, eu não consigo ficar quieto, eu não consigo fazer a coisa certa, obedecer a professora, gente, isso é curioso, você observar uma criança de 3 anos apenas e dizer, pai, eu não consigo ser bonzinho. É porque isso é da nossa natureza, gente. Nós já herdamos isso do pecado original. Isso vem de Adão e Eva. Quando uma criança diz isso, ela diz, eu sou herdeiro de Adão e Eva, eu herdei o pecado original. E ainda que ela seja um anjinho, seja muito boazinha, não tenha pecado algum, de maneira que você tenha consciência do que está fazendo, ela já dá demonstrações de que há uma força maior do que as nossas forças naturais, que tentam nos controlar, que tentam nos empurrar sempre para um sentido, o sentido do mal, o sentido de fazer a coisa errada. O apóstolo Paulo, tratando desse tema, ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu preciso dizer tudo isso, gente, para no final eu chegar e dizer, glória a Deus, graças a Deus que me comprou, graças a Deus que me resgatou da escravidão, gente, e que hoje eu sou uma pessoa livre. Hoje eu sou livre para ir e fazer o que eu tenho que fazer bem feito. Se eu vou fazer um serviço, se eu sou contratado, se eu sou confiado um serviço por outra pessoa que nem eu, um semelhante, um ser humano igual eu, que tem os mesmos sentimentos que eu, que tem os mesmos sonhos, que luta como eu luto para ter as coisas que tem, quando eu sou confiado para fazer uma coisa, para mim se torna uma questão de honra e eu tenho um compromisso de ir lá e fazer no mínimo o melhor, no mínimo o melhor. E essa consciência já carrega comigo há 10 anos, desde quando eu estou na profissão. Essa profissão aqui mudou minha vida. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje,
Eu agradeço a Deus pela essa profissão que eu iniciei aqui, gente, que me deu liberdade. Hoje eu tenho liberdade, graças a Deus. Hoje mais do que antes. Hoje eu tenho liberdade de negociar direto com meus clientes. Hoje eu tenho liberdade de livre comércio totalmente. Eu negocio com meus clientes, a gente faz a coisa como deve ser feito. As pessoas têm consciência do que deve ser feito. A gente negocia baseado na confiança. Tudo que nós fazemos aqui é baseado na confiança que é inspirada, que é obtida através do que as pessoas sentem, através do que a gente transmite, né? Por conta daquela coisa, aquele sensor humano. E um ser humano se identifica com o outro e ele percebe o que deve confiar, né? Ele sente que deve confiar, ele se sente em casa, ele se sente confortável. De repente ele se identifica com outro ser humano, porque existem pessoas de caráter por aí. É difícil você achá-las, mas quando você escutar elas falar, quando você escutá-las, quando você observá-las, analisá-las, você logo vai se identificar, não demora muito. Pois é, gente, somente para dizer que 9 anos se passaram e o meu trabalho está intacto, perfeito, e eu fui chamado pela cliente para poder fazer umas adaptações. As pessoas fizeram algumas mudanças no apartamento, trocaram porta de lugar. E que alegria é, gente, 9 anos depois a pessoa ter seu telefone. E olha o fechamento do meu piso, gente, a instalação, olha a qualidade. Olha a qualidade, gente. Isso aí fazem 9 anos. Eu tinha apenas 1 ano de profissão, gente. Eu, com 1 ano de profissão, eu fazia um trabalho, gente, com uma qualidade que pessoas que às vezes têm 30 anos de profissão não faz. Porque não importa o quanto tempo você tem de profissão. O que importa é o compromisso, é o amor, é o zelo pelo que você faz. Não importa se você tem 30 anos. Às vezes aparece gente aqui no canal, olha, eu tenho 40 anos de profissão e eu nunca vi fazer isso, né? Tentando, tipo, criticar, né? Tentando enfraquecer o nosso ímpeto aqui. Mas aí eu vou lá e respondo com todo carinho, né? Respondo com toda educação. Mas o fato é que não importa se você tem 40, 50 anos de profissão, não importa, gente. O que importa é o compromisso que você tem com o seu próximo. O compromisso de fazer o seu melhor para o seu próximo. Porque a pessoa confiou em você, ela gastou muito com você, de repente ela está gastando muito. E aí é uma questão de compromisso, é uma questão de honra. Então, se você tem 40, 50 anos de profissão, não importa muito se o outro tem 1 mês apenas. Mas se ele tiver dignidade, compromisso com a vida humana, com o próximo, compromisso consigo, com a sua honra, com a sua consciência, porque para mim, gente, se trata de uma questão de consciência, não é nem de uma questão de, como é que fala, de coisa assim social, aquela de reputação, né? Reputação, gente, não importa. Reputação é como as pessoas te vê. Para mim, o que importa é como eu me vejo. Eu me vi fazendo a coisa certa. Se eu me vi fazendo a coisa certa, eu tô em paz. Não é como os outros vai ver. Eu tenho que fazer o que é certo. A pergunta que eu me faço sempre quando eu tô em alguma missão é: eu fiz tudo que eu tinha que ter feito? Quando eu saio de um trabalho, quando eu entrego, eu saio me perguntando, eu fiz tudo que tinha que ser feito? E aí eu ando por cima do trabalho antes de ir embora, passo várias vezes, e eu tenho que sair de lá realizado, gente, porque eu tenho que ter feito melhor em cada detalhe, em cada desafio. Eu tenho que sair de lá com a consciência de que eu fiz o que tinha que ser feito. E aí eu vou embora, eu vou em paz pra minha casa. E o curioso é que eu me lembrei exatamente do trabalho. Eu me lembro, gente, de todo o trabalho que eu fiz, eu me lembro, né? Quando eu entro dentro do ambiente, assim, me vem tipo umas lembranças, alguma coisa assim no subconsciente. E eu me lembrei do trabalho, né? A cliente falou: nossa, Marcos, que alegria ter encontrado você. Você ainda tem o mesmo número. Eu tenho o mesmo número, gente. Fazem 10 anos, desde quando eu iniciei na profissão. Eu nunca troco o número. Eu nunca troco. Eu nunca troco, porque eu não tenho motivo para trocar o número. Para mim, o meu número de telefone é questão de honra. Já notou que tem muita gente que troca de telefone regularmente? Empresas, né? Pessoas assim, igualmente a gente aqui, trabalha por conta, troca de telefone por mês, né? Todo mês troca de telefone. Tem alguma coisa errada, gente. O meu telefone tem 10 anos que é o mesmo número. E essa cliente, ela me ligou há 3 anos atrás. Eu estava em Belo Horizonte numa obra, uma obra grande lá, de uma construtora, e eu não pude atender ela. Aí ela chamou um outro profissional lá para poder fazer uma adaptação lá. E ela falou: Marcos, eu me arrependo tanto, Marcos, não ficou nada parecido com o padrão do seu trabalho. Graças a Deus que agora eu consegui colocar você aqui de volta, que alegria. Então fui lá, fiz o orçamento para ela direitinho, vi o que dava para fazer, expliquei. E aí nós vamos voltar lá para poder fazer o trabalho agora para executar, né? Eu fui só fazer a visita técnica para poder, né, ver as possibilidades, entender o que ela queria. E o curioso, gente, é que comparando o meu trabalho que eu fiz há 9 anos atrás com o que eu faço hoje, não mudou muita coisa. O trabalho é o mesmo, gente. Eu simplesmente aprendi a encurtar os caminhos. Hoje eu faço tudo que eu fazia com a mesma qualidade, ou um pouco maior talvez, mas com muito mais facilidade. Hoje eu tenho experiência, mas eu não me arrependo de nada que eu fiz, gente. Eu faria hoje tudo igualmente novamente. Eu faço igualmente, na verdade, não tem muito o que ajustar. O piso tá perfeito, tá bem fechado, os cortes dos batentes estão excelentes. Olha que coisa linda, gente, isso aqui, ó.
tudo feitinho, ó, os batentes aí, os pisos tá recortado em volta do batente, né? Primeiro o pessoal coloca o batente, depois vê se vem com o piso, recorta em volta. Olha o piso fechadinho, gente, você não vê uma peça aberta. Então, eu faço somente o que eu já fazia 9 anos atrás, gente, só que eu faço com muito mais facilidade para mim, eu tenho muito mais experiência, eu consigo encurtar os caminhos, eu agilizo mais o trabalho por conta da experiência, mas o trabalho continua o mesmo. Hoje eu só tenho mais experiência, gente, tenho mais ferramenta, hoje eu tenho mais tranquilidade. E eu vou finalizar, gente, dizendo que eu não sou bom não, gente, bom é Deus. E todo aquele que você vê fazer coisas de qualquer jeito, sem critério algum, é porque são pessoas sem princípios, e pessoas sem princípios, elas não estão agarradas, elas não estão alicerçadas em coisa alguma, não tem fé, não tem convicção de nada. São pessoas perigosas, na verdade, e que a gente pede que elas possam ser encontradas, né, por Deus, que Deus possa iluminar os corações e ressuscitá-las, porque elas estão mortas. Elas são mortos ambulantes, né? São pessoas mortas que estão ambulantes, estão andando por aí. Elas não têm prazer na vida, elas não têm prazer em acertar, em fazer a coisa certa. Elas são pessoas desprezíveis, das quais carecem desesperadamente da misericórdia de Deus, ainda que elas achem que são boas demais. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de remédio, eu tô perfeito, eu tô ótimo. É uma grande mentira. Muito obrigado a todos pela confiança depositada, confiada a mim. Muito obrigado pelo carinho, que Deus o abençoe. Muito obrigado mesmo. Eu não tenho palavras para agradecê-los.